Apêndice: Onde e como servir como voluntário na Lagoinha Global. Parte 1: Variedade enorme de ministérios nos quais você pode utilizar seus dons para servir. A seguir, destacaremos os principais deles. Se você se identificar com algum, procure sua liderança direta e solicite uma visita para verificar se você possui os pré-requisitos para integrar nele. Se determinado ministério ainda não foi implantado em sua lagoinha, ore e converse com sua liderança. Quem sabe você não é a resposta de Deus para essa área em sua igreja local. Recepções de membros nos cultos. O plug receptivo é o ministério de conexão entre os membros e visitantes à vida integral da igreja através de recepção dos cultos e fichas de integração. Perfil: visando uma equipe de voluntários comprometidos em servir a Deus por meio da igreja local, faz parte do perfil do voluntário ser batizado e membro da Lagoinha, participar de um GC, participante do culto além do que serve, ter um coração voluntário. Atribuições: as atribuições do plug receptivo são recepcionar os membros e visitantes, ser um facilitador para o bom andamento do culto, acolher e sanar as dúvidas, entregar as fichas de integração no momento dos avisos, apoiar no preenchimento da ficha quando necessário, datar e organizar as fichas preenchidas, repassar as fichas para planilhas e direcionar para o ministério responsável em contactar os membros visitantes. Exemplo: caso seja preenchida a opção batizar, a ficha é direcionada para o Ministério de Consolidação realizar o contato. Treinamento: o líder do ministério realiza entrevista com o voluntário para conhecê-lo, compartilhar a visão do plug receptivo, orientar as atividades desempenhadas e conectar a escala de sua preferência. Estacionamento: quem somos? Um ministério da igreja no qual atuamos nos estacionamentos, auxiliando e orientando os irmãos a estacionar na forma correta e segura, proporcionando tranquilidade e bem-estar para os irmãos que participarão dos cultos, pois sabem que os voluntários atuam juntamente com a segurança da igreja da forma efetiva e proativa. O perfil: cada membro desse ministério atua de forma voluntária, de acordo com a sua disponibilidade em servir, com muita graça de Deus, tendo a convicção que somos conservos dos nossos irmãos, sendo o cartão de visita e o primeiro contato na recepção e acolhimento. Atribuições: nosso compromisso é auxiliar, orientar e acolher, otimizar o estacionamento, visando melhor aproveitamento das vagas e espaços destinados, garantir melhor mobilidade, observar e informar possíveis vulnerabilidades dos veículos. Nosso objetivo é levantar um número expressivo de voluntários que vão atuar em todos os cultos e eventos da igreja. Para servir no ministério do estacionamento, primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É ter um coração de servo, ser membro, batizado, estar inserido em uma célula, é entender que somos Igreja Batista da Lagoinha e temos o DNA da matriz. Recepção de eventos. Cremos que todos têm um lugar especial para servir em nossa igreja e que, para isso, a pessoa que vem pela primeira vez precisa se sentir amada, acolhida e em casa. Portanto, valorizamos muito essas três áreas estratégicas que envolvem a experiência inicial que as pessoas e os convidados têm quando vêm ao culto ou em um evento especial, seja ajudando as pessoas a estacionarem o carro e chegar na porta da igreja, seja recebendo-os na porta. Precisamos muito de pessoas pacientes, amáveis e sempre com um sorriso no rosto para orientar e dar conforto para todos que chegam. É nesse momento que muitos decidem permanecer na nossa igreja. Precisamos de muitos voluntários nesses setores e você certamente pode ser um deles. Para servir nos eventos, além de ter o coração no lugar correto e saber que é Jesus que precisa brilhar, o voluntário precisa ter três coisas: intensidade, intencionalidade e organização. Ministério de intercessão. Existe para dar cobertura de oração à igreja em seus ministérios, liderança, cultos e eventos promovidos. Oramos também pela nossa cidade, pelo Brasil e por todas as nações.
Por entendermos que toda a obra de Deus enfrenta a resistência das trevas, nosso papel é clamar pela vida de todos aqueles que estão envolvidos no exercício do ministério e tudo o que o envolve, desde a família, os membros da igreja, os líderes de cada ministério, os desafios que cada um enfrenta, sempre fundamentados na palavra de Deus. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a paciência e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Entendemos como ministério nossa responsabilidade de orar pela cidade, pelo Brasil, quando cumprimos a nossa missão de sustentar os governantes pela justiça de Deus em nossa nação e cobrir aqueles que o Senhor enviou como missionários. Em unidade, a visão da liderança da nossa igreja, orar pelas lagoinhas implantadas nos estados e nas nações. É desafiador para aqueles que estão em posição de liderança implantar os ministérios, cuidar das ovelhas e cumprir o propósito no lugar onde foi implantado. Por isso, estamos à disposição para auxiliá-los no que for possível na implantação da intercessão na Lagoinha Bairro. O Ministério de Louvor e Artes da Lagoinha está ligado ao serviço e à mordomia da igreja, cumprindo o propósito de levá-la a uma genuína adoração através da diversidade artística. Perfil: cada pastor tem a liberdade de formatar o ministério de louvor e artes de acordo com a sua necessidade. Contudo, o perfil do ministro deve ser único em toda a igreja. Ele precisa ter um coração voluntário, ter uma boa conduta em todo o tempo, coerente com sua função no altar, ter um bom testemunho de solidez na fé, ter aptidão para exercício das artes, ser membro da igreja local e estar em um GC, que é um grupo de crescimento. As responsabilidades do Ministério de Artes são auxiliar a igreja nas demandas de culto e atividades internas e externas, submeter ao pastor local e respeitar a visão da igreja em todo o tempo, zelar pelo horário confiado à sua ministração, ter compromisso com o aprimoramento técnico, prezar pela forma de vestir, compreendendo que a sua aparência também comunica, viver uma comunhão com a igreja local. Treinamento: a linha de ensino é o meio pelo qual treinamos nossos ministros de arte para instruí-los e capacitá-los, gerando alinhamento no ministério. No decorrer do ano, também é realizado estudos dirigidos no tema das artes e aperfeiçoamento do caráter, com grupo de cada área, dança, teatro, etc. Lagoinha Consolidação é a porta de entrada na Lagoinha Global para receber e integrar novos irmãos, sejam eles vindo por transferências de outra igreja, reconciliando, sejam novos decididos. Nosso alvo é discipular e integrar 10% da população de cada cidade onde a Lagoinha está plantada. Nosso desejo é que cada membro da Lagoinha seja um discipulador e todas as lagoinhas possam exercer o discipulado em grupos pequenos. Linha do tempo da integração do novo membro: visita ou decisão. Esse é o primeiro contato que a igreja tem com as pessoas, o momento do culto em que elas demonstram o desejo de se integrar ao ministério, seja por meio da ficha de visitante, seja por decisão de receber ou reconciliar-se com Cristo. O papel da consolidação nessa etapa é fazer o acolhimento de novos irmãos após o apelo, anotar os seus dados e fazer o contato em até 24 horas com eles e com os visitantes que têm interesse em se tornarem membros da Lagoinha, apresentando-os o processo de integração por meio do discipulado. Preparação para o batismo é a etapa seguinte no processo de consolidação. É quando começamos a discipular os novos convertidos e pessoas que desejam transferência para a nossa igreja, ensinando os princípios fundamentais da fé cristã e apresentando a visão da Igreja Batista da Lagoinha. Para discipulado de batismo, são ministradas 8 lições e de transferência 4 lições, cada um com sua respectiva apostila. À medida que as lições são realizadas, é necessário que o sistema da Lagoinha seja informado. Deve-se procurar o cadastro desse irmão ou cadastrá-lo, caso ainda não esteja. Entrevista pastoral. Após as lições serem concluídas, é necessário
completar o cadastro do discípulo no sistema, anexar a foto e toda a documentação necessária e fazer o agendamento da entrevista pastoral. O objetivo da entrevista é identificar dificuldades e auxiliar o membro por meio do cuidado pastoral antes de se tornar membro. Além do benefício de um contato pessoal com a nova ovelha, o pastor pode aproveitar para conhecer melhor o seu rebanho, incluindo suas habilidades. Após a entrevista, se o pastor não encontrar nenhum impeditivo, o discípulo está apto a se tornar membro e essa informação também precisarão ser registradas no sistema. O batismo: após os discípulos serem considerados aptos ao batismo na entrevista, é feito o agendamento. E após o batismo dessas pessoas, é preciso informar no sistema a data e o pastor que o realizou. Para envolver nesse ministério, é importante fazer o treinamento próprio do ministério e não ser neófito, estar envolvido em um GC e ser membro ativo da igreja local, ter empatia e disponibilidade, ter habilidade básica de aconselhamento e ensino. Telefone da Paz é um dos ministérios da Igreja Batista da Lagoinha, fundada em 1993, que tem como missão socorrer vidas por meio do atendimento telefônico, orando e aconselhando. O ministério se dedica a servir a igreja local, como também a sociedade em geral, 24 horas por dia, trazendo palavras de conforto, alívio, fé e esperança em momentos difíceis em que a pessoa se encontra. Tem também como objetivo o evangelismo. Esse ministério é muito importante e ágil, de fácil acesso, atende as pessoas no exato momento em que precisa. As pessoas precisam de alguém para ouvi-las e este é o papel do Telefone da Paz. O atendimento é feito por voluntários que se revezam de acordo com a disponibilidade de cada um e a necessidade do ministério. O ministério atende diariamente ligações de várias localidades do Brasil e exterior. São pessoas que ligam em busca de socorro para os seus problemas e tribulações e até com pensamento suicida. Todo aconselhamento é feito com base na palavra de Deus, com a orientação do Espírito Santo. Encaminhamos as pessoas que ligam para o ministério específico de acordo com a necessidade de um acompanhamento e os que aceitam Jesus para a consolidação. Para integrar o ministério, passa por um treinamento, um ano de batismo, está envolvida em célula e passa por uma entrevista. O perfil do atendente: pessoas que gostam de ouvir, que tenham empatia com o próximo, pessoas maduras espiritual e emocionalmente. É uma oportunidade para o público de terceira idade. Champions Lagoinha é o Ministério de Esportes da Lagoinha Global. O ministério tem como objetivo principal o discipulado e o cuidado com atletas desde a base até profissionais. Criada em novembro de 2014, neste ano, o Champions completará 10 anos e nesse período milhares de atletas foram impactados pela palavra de Jesus. Em todos os grandes eventos esportivos como Olimpíadas e Copa do Mundo, o Champions Lagoinha está presente com missionários e atletas e nesse ano não poderia ser diferente. Semanalmente acontece encontro, nos quais compartilhamos a palavra de Deus, testemunhos e temos tempo de oração. Além disso, o ministério realiza encontro em quadras poliesportivas públicas ou da própria igreja, escolinhas de esporte e ainda realiza as corridas e caminhadas. Ministério com Surdos, Efatá. Foi implantado em 92 na Igreja Matriz, em Belo Horizonte. O seu maior objetivo é levar o amor de Deus aos surdos, acolher e cuidar e fazer discípulos de Jesus. Em Marcos 16,15, Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Essa tem sido a nossa responsabilidade com o ministério e com a Igreja de Jesus. Nossa visão é comunicar através da língua de sinais a mensagem transformadora do Evangelho e fazer discípulos de Jesus, para que eles sejam testemunhas de Cristo em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus amou todas as pessoas incondicionalmente. Cristo, ao se encontrar com o surdo, o tratou de forma diferenciada, tirou a parte de entre a multidão para ministrar-lhes a cura. Cremos que ele deve ter usado alguma forma gestual de se comunicar com aquele surdo.
Dessa forma, percebemos que para evangelizar os surdos é preciso aprender, fazer como Paulo, ser grego com os gregos, surdo com os surdos. É preciso entender a sua cultura, ir ao seu encontro, ouvir e entender o seu silêncio, a sua língua, aceitá-lo e amá-lo. Afinal, Deus se fez carne e habitou entre nós para falar do seu amor. A comunidade surda é um dos povos menos alcançados pelo Evangelho. Por isso, ao ler essas palavras, você se sentir tocado pelo Espírito Santo, venha fazer parte desse chamado. Deus, quando nos chama, também nos capacita. O que Ele precisa de nós é: eis-me aqui. Como ser voluntário no ministério? Ser membro da Lagoinha, ter um relacionamento verdadeiro com Deus e ter uma vida piedosa, ter um coração voluntário, amar a comunidade surda, sua língua e cultura, estar inserida em uma célula, mesmo que não saiba a língua de sinais e não tenha conhecimento sobre a comunidade surda, ter pelo menos o desejo de aprender e se aprofundar na comunidade e convívio com os surdos, se envolver nas atividades do ministério, ter disponibilidade para servir em alguma equipe, ser sensível no trato com as pessoas com deficiências, surdez associada com outras comorbidades. E abaixo nós temos um Instagram, Efatá Lagoinha ou Núbia Águila. Ministério Centésima Ovelha. O Ministério Centésima Ovelha tem o objetivo de resgatar os irmãos afastados da igreja e promover a reintegração deles ao corpo de Cristo. O ministério convida pessoas para acolher e realizar um trabalho voltado para aqueles que já conheceram Jesus, mas estão afastados do Evangelho, não estão em comunhão e não têm o hábito de congregar mais. O ministério foi criado para cumprir a missão de trazer essas pessoas novamente para a igreja. Essas pessoas são buscadas, reintegradas e acompanhadas pelos líderes, pastores e voluntários do ministério. A metodologia se baseia nas ações de chegar aos afastados e fazer uma ponte entre o reconciliado e o ministério da Lagoinha, para que se envolva na obra de Deus, encontre o apoio para permanecer e dê frutos. O ministério realiza visita aos afastados, faz ligação e acompanhamento. O Centésimo Ovelha conta com o suporte de voluntários para cumprir a missão de resgatar os afastados. Queremos ser uma instituição viva e relevante que fundamenta na palavra de Deus, motivada pelo mover do Espírito Santo e o espírito voluntário. Avança no propósito e, a partir da matriz, cumprir a visão de expansão, resgatar vidas afastadas na igreja, promover a reintegração deles no corpo de Cristo. Cumprir a parábola da ovelha perdida, como contactar, buscar, reintegrar e disciplinar essas vidas, é a nossa missão. Assim como o bom pastor não desistiu da ovelha desgarrada, nós, com alegria, perseveramos com a missão de que nos está proposta, valorizamos vida. O Will Care, nós nos importamos. O Will Care é a expressão de amor de Deus através do cuidado, desenvolvimento comunitário, assistência social e evangelismo a cada pessoa ou comunidade em estado de vulnerabilidade através de iniciativas desenvolvidas no âmbito da Lagoinha Global. Ecoando com um grito que vem do próprio Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o que nos impulsiona para que em todo o tempo possamos proclamar: nós nos importamos. Nesse sentido, o ICARE atua na captação de recursos, doações, desenvolvimento de campanhas, impacto evangelísticos, ensino na palavra e fomento social por meio de missões estabelecidas em periferias, visando o cuidado do âmbito social e o anúncio do evangelho. As ações do ICARE são realizadas no âmbito local, regional e global, haja vista que tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento de cada ICARE localizado em cada uma das igrejas da Lagoinha, espalhadas por diversos países. Todo o trabalho do ICARE é realizado por voluntários que disponibilizam seu tempo, recursos e habilidades para servir o reino de Deus das mais diversas formas. Para que seja um voluntário, o candidato necessita ser um membro ativo da Igreja Batista da Lagoinha, se submeter à entrevista pastoral, estar envolvido em GC e ser apaixonado por fazer o amor de Deus conhecido por toda a criatura. Cremos que através do amor e cuidado praticado pelo ICARE poderá fazer o caráter de Deus conhecido e assim cumprir o nosso chamado.
sendo sal e luz no meio da escuridão, exaltando e glorificando a Jesus em todo o tempo nos quatro cantos de toda a terra. Ministério Lucas foi fundado com o objetivo de encorajar os profissionais da área da saúde a servirem através da sua profissão. Atualmente, o ministério está sob a coordenação do Dr. Robson Mendes, médico, e sua esposa Raquel Mendes, nutricionista. O ministério está dividido em quatro fontes de trabalho: responsabilidade social, ações realizadas para a comunidade, como atendimento médico, odontológico, multidisciplinar e entre outros, educação e promoção da saúde, capacitação dos ministérios, palestras com foco em prevenção de doenças, ações temáticas em conformidade com o calendário nacional de saúde e a realização de um simpósio com foco em saúde integral, abordando as áreas físicas, emocional e espiritual. Comunhão, encontros bimestrais com palavras voltadas aos profissionais da área da saúde, comunicação, divulgação de todos os eventos através das principais redes sociais e interface com a comunicação da igreja com o intuito de divulgar as ações promovidas pelo ministério, encorajando os profissionais da igreja a engajar nessa grande missão. CRIE. O Ministério CRIE, Cristãos Empreendedores, é uma iniciativa da Igreja Batista da Lagoinha que tem como foco fomentar a cultura do reino aos negócios. Esse ministério busca integrar o modelo divino de conduzir empreendimentos, imbuindo o caráter de Cristo e os ensinamentos do Evangelho de Jesus nas práticas empresariais. O objetivo é promover a consciência da importância de proporcionar oportunidades de crescimento e prosperidade para todos, beneficiando indivíduos e famílias. Um dos principais propósitos desse ministério é eliminar a divisão entre o mundo secular e o reino de Deus, demonstrando a relevância de realizar negócios pautados na honestidade e nos valores cristãos. A ênfase está em entregar o valor com excelência e honestidade e fomentar o desenvolvimento pessoal, para que todos possam desfrutar de uma vida próspera e feliz. Comunicação. Não é segredo que hoje a comunicação está presente em todas as esferas da sociedade. Na igreja isso não é diferente. O Ministério de Comunicação tem a responsabilidade de criar plataformas de evangelismo e ao mesmo tempo de consolidação. Três coisas são cruciais a um voluntário da comunicação: ter um coração distante da vaidade para que nunca use a visibilidade em prol de si mesmo. 2. Ser apaixonado pela visão, afinal ele é um dos responsáveis por promovê-la. 3. Ser excelente, se aprimorando cada vez mais tecnicamente. Com essas três características, o voluntário de comunicação da Lagoinha Global já está apto para vivenciar os frutos desse ministério. Fundação Oasis. Quem somos? Foi criada em 18 de outubro de 95, com o objetivo de incorporar trabalhos sociais desenvolvidos pela mantenedora, a Igreja Batista da Lagoinha. Sua missão é promover o desenvolvimento humano e a restauração integral da dignidade por meio da assistência social. O projeto inicial teve como visão o aprimoramento de ações de assistência social sustentáveis e inspiradoras para a sociedade. A formalização das atividades sociais da Fundação, todavia, iniciou-se em 1980 por meio de uma beneficência à sua posterior estruturação com ação social no ano de 91. Porém, somente no ano de 2007 é que foram incorporadas à Fundação Oasis todos os trabalhos socioassistenciais, assumindo uma nova perspectiva organizacional, em que ela passa a ser a única pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos, com autonomia administrativa e financeira, responsável pela administração da área social da sua mantenedora. As ações são voltadas aos segmentos populacionais vulnerabilizados pela pobreza e exclusão social, em que suas demandas são identificadas e acolhidas com o propósito de promover o protagonismo desses segmentos de uma autonomia e resiliência, bem como o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. O nome Fundação Oasis foi um sonho do pastor Márcio Valadão, que tinha o desejo de que Oasis fizesse referência a um local de descanso e refrigério para que as pessoas que estão passando por situações difíceis, deserto. Isaías 41:18. Abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água.
Buscamos voluntários na área de saúde, como psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos e professores de dança para atender o nosso público assistido. O voluntário deve possuir um coração voluntário, boa conduta, bom testemunho de solidez na fé, capacidade de governar bem os filhos e a própria casa. Para se voluntariar na fundação, é necessário entrar em contato com os projetos, enviar currículo, agendar uma entrevista com o coordenador do projeto e atender ao perfil específico de cada projeto e suas necessidades. As responsabilidades dos voluntários incluem atender os assistidos nos projetos Abrigo, Casa das Vovós, Creche BH e Creche Betim, assinar o termo de voluntariado, apresentar documentos que comprovem a formação e seguir o regimento interno em cada projeto e da Fundação Oasis. Recebemos voluntários anualmente que atendem ao perfil estabelecido, seguindo critérios específicos para cada projeto, incluindo a avaliação da quantidade de pessoas envolvidas.